Irmãos e irmãs muçulmanos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid al-Adha se aproxima e com ele o Qurbani, o sacrifício de um animal que tem por objetivo nos relembrar da disposição de Ibrahim em sacrificar seu filho Ismail, que a paz esteja com eles, a fim de seguir o que Deus lhe ordenou em um sonho. E é também nesta época que vemos aflorar polêmicas de toda a ordem relacionadas ao abate halal de animais. Se esse ou aquele abate dito halal, realizado de tal e tal forma, pode ser realmente considerado halal, se o abate halal é mais ou menos doloroso para o animal, quando comparado com esse ou aquele outro método de abate, se atordoar o animal antes de um abate halal é ou não permitido, enfim, as mais diversas questões. Do ponto de vista islâmico, muitas das respostas para estas questões podem ser encontradas no próprio ritual do Qurbani e em seu significado. Mas o primeiro aspecto que devemos ter em mente quando abordamos essas questões é que entre nós muçulmanos, sem dúvida, é reconfortante quando as prescrições de nossa religião coincidem com o que diz a ciência atual ou mesmo com o que nos parece mais coerente e acertado com base no nosso próprio discernimento e senso comum. Alguns exemplos nesse sentido são a proibição de bebidas alcoólicas e outros intoxicantes, que obviamente trazem diversos males ao indivíduo, e os estudos científicos, que indicam que os jejuns trazem benefícios à saúde e que a carne de porco tem um risco maior de ocasionar doenças. No entanto, não são esses os motivos que nos fazem jejuar, não beber álcool e não comer carne de porco. Nós fazemos essas coisas porque, independentemente de ver sentido nelas ou não, são mandamentos claros da religião islâmica, dos quais não se tem qualquer dúvida e, como muçulmanos, acreditamos que essas prescrições vêm de Deus, que é onisciente e sabe melhor do que o ser humano em todas as coisas. O bom muçulmano, nas questões claras da religião, faz como está no Alcorão. Ele ouve e obedece, acreditando que Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor o que é melhor para nós, e até mesmo que algumas coisas podem mesmo não ter qualquer outro motivo para ser, senão o de testar a nossa obediência. Como a de Ibrahim alayhi salam foi testada, pois quando estudamos os hadiths e trechos do Alcorão acerca daquilo que o Qurbani busca nos fazer relembrar, em nenhum momento encontramos relutância ou ponderamentos, seja de Ibrahim ou mesmo de seu filho Ismail, que a paz esteja com ambos, no sentido de buscar o propósito aparente daquele comandamento de Deus. E como está no Alcorão, ambos se submeteram. Então, antes de partir para outros pontos, que este reste esclarecido. Nós somos muçulmanos, acreditamos em Allah e no dia do juízo. E quanto ao que está claro e explícito, dentre estas coisas se encontra a forma que devemos abater os animais, nós ouvimos e obedecemos, independente do que os não muçulmanos digam ou achem. Pois também, como está no Alcorão, eles nunca estarão satisfeitos com nós muçulmanos, até que sigamos por seus caminhos. Dito isto, há também de se desconstruir fábulas, pois o Islã não corrobora e tampouco precisa de máscaras ou meias-verdades que escondam a sua realidade. E uma dessas fábulas é de que o abate halal, por mais bem realizado que seja, é indolor ao animal, que não lhe causa estresse. Quando isso ocorre, e certamente haverão casos, se tratarão de uma exceção. Até mesmo porque, da mesma forma que é muito difícil que um time de futebol tenha só craques, também os muçulmanos que se encontram no ato do abate dominarão as técnicas envolvidas em diferentes levels, embora sem dúvida se empenharão ao máximo de suas capacidades para ocasionar o menor sofrimento possível ao animal. Não obstante, ainda assim, os olhos do animal, em conjunto com todo o seu corpo, revelarão agonia e dor, enquanto sua vida se esvai juntamente com seu sangue,
ao longo de um tempo que, independente de sua duração certa, parecerá sempre uma eternidade para aquele que o abate, e que tem por ele a mais profunda compaixão, pois o enxerga não como um produto na prateleira de um supermercado, mas como uma criatura de Deus. A morte virá para todas as criaturas, e pela vontade de Deus, não será uma passagem fácil para a grande maioria delas. Para aqueles que vivem essa vida como se não houvesse outra, é natural que busquem aqui todas as facilidades e confortos, inclusive na morte. Mas para os muçulmanos, que acreditam e anseiam pela morada final, onde não existe tristeza ou dor, o melhor proveito que se pode tirar dessa vida passageira é fazendo-a como uma escada para galgar os mais altos níveis do paraíso. E isso envolve esforço, sacrifício e, em não raras vezes, sofrimento. Por Alá, que se eu fosse um animal lícito aos muçulmanos, eu não desejaria outra morte, senão a pelas mãos de um muçulmano, em nome de Deus, após sua glorificação, servindo minha carne de alimento e energia para os crentes, para realizarem suas boas ações, por maior a dor que a invariavelmente breve transição deste mundo pudesse me causar. Da mesma forma que, para contrassenso e possivelmente espanto daqueles que não se submetem a Deus, como ser humano e muçulmano que sou, eu afirmo que, por Alá, me é mais querido ao coração morrer em prostração adorando a Deus em uma de suas casas, baleado por um psicopata islamofóbico e sendo assim considerado pelo meu Criador um Marte, do que morrer na tranquilidade do sono. E se algum muçulmano pensa diferente disso, está precisando revisar os seus valores, a sua fé. Da mesma forma que nós muçulmanos desgostamos de muitas coisas que os não muçulmanos fazem, inclusive em relação ao trato com os animais, e mesmo assim os respeitamos, como prescreve o Islã, somente exigimos que também nos respeitem em nossa crença e práticas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: Lakum dinukum waliya din, para vocês a sua religião e para nós a nossa. E que a lembrança de Ibrahim e Ismail, que a paz esteja com eles, e o respeito pela vida do animal que tiramos, nos faça não só relembrar, mas refletir. E que nossa reflexão nos leve em ações além do sacrifício do animal, sacrificando e deixando para trás em cada qurbani ao menos uma parcela daquilo que cada um sabe em seu íntimo, que o impede ou a impede de ser um melhor muçulmano ou muçulmana. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.